caindo toda hora. Eu tô Isso aqui. O que os eruditos faziam, né? Eu já falei sobre isso uma vez, que antigamente tinha os longos invernos na Europa, né? Nas regiões, até em Israel mesmo, na Síria, etc. Então, durante o inverno, ficava todo mundo trancado dentro de casa, fazendo o quê? Estudando a Torá, esmiuçando a Torá. Então, os sábios esmiuçavam a Torá palavra por palavra para encontrar revelações em nível sod, etc. E aí eles se depararam com essa palavra, lebarbé, se aumente o seu governo. E eles falaram assim, mas por que tem um mem fechado aí? E aí o Talmud explica o seguinte, essa passagem não se refere a Ezequias, ou seja, ele não é Machia, por causa do mem fechado e por causa de um grande segredo de Elohim, do Eterno, que é revelado pela utilização do mem sufit no meio da palavra. Olha o que eles falam. O atributo da justiça disse perante o santo, bendito seja ele, soberano do universo. Se tu não fizeste Davi o Machia, que proferiu tantos hinos e salmos diante de ti, tu nomearás Ezequias como tal, que não te louvou, apesar de todos os sinais que tu fizeste para ele? Por isso o mem foi fechado. Imediatamente a terra exclamou, Senhor do universo, deixe-me entoar música diante de ti, em vez desse homem justo, faça o Machia. Por isso a terra começou a cantar diante dele, como está escrito, nos confins da terra ouvimos cantar glória aos justos. Em seguida, o príncipe do universo disse, soberano do universo, ela, terra, tem cumprido o teu desejo de cânticos de louvor em nome desse homem justo. Mas gritou uma voz celestial, esse é o meu segredo, esse é o meu segredo. Tá lá no Talmud Sinédrio. Eu vou botar o link desse texto depois para vocês, tá? Ante a porção transcrita do Talmud, constata-se que o Eterno rejeitou o rei Ezequias para ser Machia, e por isso Mem foi fechado em Isaías 9,6. Então a terra clamou e intercedeu em prol do rei, mas o Eterno manteve sua decisão e esclareceu que se tratava de um segredo. E qual é o segredo do mem fechado em Isaías 9,6? De acordo com a Kabbalah, a letra mem está associada ao ventre, né? De acordo com a Kabbalah, a Kabbalah é a mística profunda judaica. Existem 3 letras mães. Quem sabe quais são as 3 letras mães? Não? Aleph, Mem e Shin, tá? Que representam cabeça, ventre e peito, tá? A cabeça é criada no fogo. Fogo é Esh, tá? O ventre é criado na água. Como é que é a água em hebraico? Quem sabe? Sandra sabe. Mãe. Mãe, isso aí. Mãe, com mem. E o peito é o pulmão, né? É o fôlego, ruach. Então, cabeça no fogo, Aish, ventre água, que é o mem, né? Mem. E peito, o fôlego, ruach, tá? Então, vamos lá. Decide entre eles. O Bahir, outro livro relevante da Kabbalah, ensina que não só o mem simboliza o ventre, mas que o mem aberto simboliza um ventre aberto e que o mem fechado simboliza um ventre fechado. O que é um mem aberto? O mem aberto ele inclui homens e mulheres. E o que é um mem fechado? Ele é feito como um ventre de cima. Isso está escrito no Bahia, tá? Mas o Rabino Nahumai disse que o ventre é como a letra tet. Ele disse que é como um tet no interior, enquanto eu digo que é como um mem do lado de fora. O que é um mem? Não leia mem, mas maim, água. Assim como a água é molhada, assim o ventre também é molhado. Porque o mem aberto inclui tanto homens como mulheres, enquanto o mem fechado é masculino. Isso nos ensina que o mem é essencialmente masculino. A abertura do mem foi então adicionada a ele por causa da fêmea. Estou lendo o livro Bahir, tá? Comentários muito antigos da Torá.
Assim como o homem não pode dar à luz, da mesma maneira o mem fechado não pode dar à luz. E assim como a fêmea tem uma abertura com a qual dá à luz, então o mem aberto dá à luz. O mem é, portanto, aberto e fechado. Isso está num dos livros tradicionais da mística judaica chamado Bair, tá? Ou seja, o mem fechado representa o ventre fechado, incapaz de gerar filhos. Então a gente vai ver o seguinte, ó, Isaías 9:6, ele usa de maneira totalmente anômala para o hebraico um mem fechado na palavra lemarbe, que quer dizer para que se aumente seu governo, falando Machia. O Talmud afirma que Ezequias não é Machia, que Davi não é Machia. E o Talmud fala que o mem fechado é uma referência ao Machia. A letra mem diz respeito ao ventre, tá? Tá lá no Sefer Yetzirah 3:6. O mem fechado significa o ventre que não pode dar à luz. Assim, o mem fechado, que diz respeito ao Mashiach, aponta simbolicamente para a impossibilidade de uma mulher gerar filho, que foi exatamente o caso de Maria, mãe de Yeshua, já que ela era virgem, ela tinha um ventre fechado e não conheceu Yosef até o nascimento do Mashiach. E é por isso, gente. E aí ele continua falando sobre essa questão, né? Ele fala o seguinte, que os rabinos, antes que Yeshua nascesse, definiram que o Mashiach nasceria da inseminação sobrenatural operada por Ruach HaKodesh em uma mulher. Então, gente, isso é judaico, isso não é invenção da Igreja Católica, não. E se alguém chegar para você e falar que não tem nada a ver o nascimento sobrenatural e virginal de Machia, você manda essa pessoa estudar tradição judaica, manda essa pessoa estudar os livros tradicionais, Talmud, Baí, Sefer Yetzirah, porque quem afirma que isso não é judaísmo está errado. É muito importante a gente saber disso, tá? Muito importante. Olha só que coisa interessante. O Sefer HaMeshiv, ele fala acerca do nascimento virginal do Mashiach, esperado pelos judeus, ele fala o seguinte: o segredo da virgem que nenhum homem a conheceu. Essa é a real virgem feita de fogo e ela está sexualmente receptiva, literalmente como um vaso receptor. E em semelhança foi criada para Israel como esposa e como virgem. E no fim da redenção, o segredo do Mashiach virá a Israel. Até o tempo ela permanecerá virgem, então o Espírito Divino entrará em sua boca, e o Espírito de fogo consumidor virá até sua abertura e emergirá a partir do santuário e residirá trancado. E no tempo, quando o Espírito emergir, tomará forma de fogo. Portanto, essa é a constelação de Israel. E esse é o sentido místico do verso: levante, Virgem de Israel. E esse é o segredo de interpretação do verso: a virgem que nenhum homem a conheceu, até que Adonai venha ungir aquele que virá. Então está descrevendo claramente o nascimento virginal de Mashiach, entendeu? E aí são vários livros judaicos tradicionais que atestam que Mashiach viria de uma virgem, tá? Desde o início, o nascimento virginal de Yeshua possui fundamento claro nas escrituras, tanto Tanar quanto a Brit Hadashah, a antiga tradição dos judeus nazarenos, o Talmud e a Kabbalah. Não é coisa de cristão, não é erro de tradução, não é acréscimo da Igreja Católica, não é acréscimo do Concílio de Nicéia. Eu vou compartilhar com vocês esse artigo agora. Agora, vou botar lá no grupo de estudos
para vocês verem como o judaísmo tradicional esperava que Machia nascesse de uma virgem, que Machia nascesse de um ventre fechado. Adalberto lembrou disso muito bem, esclareceu muito bem essa questão, tá? Tô colocando para vocês esse estudo do Sadoc. Tá todo mundo no grupo de estudos, né? Leiam, porque assim é muito profundo, lá tem muito mais esclarecimento, então nós podemos ficar tranquilos de que realmente o nascimento de Yeshua foi um nascimento virginal e que o Novo Testamento, a Brita da Chá, é autêntica nessa questão, tá? Aí é interessante porque aqui ele fala o seguinte: quem nascer dela é da Ruach HaKodesh. Quem nascer dela é da Ruach HaKodesh. Quem sabe o que quer dizer Ruach HaKodesh? Ninguém sabe? Espírito Santo. Eu tô aqui o Espírito Santo, né? Eu tô aqui, tô lá. Espírito Santo, tá? É interessante que está escrito dar Ruach HaKodesh, né? Dar Ruach HaKodesh, não do Ruach HaKodesh. E eu vou ler para vocês aqui rapidinho. O Espírito Santo, né? Pois é, em português é o Espírito Santo, em hebraico é a Espírito Santo. Olha só. Espírito Santo, ou se você for traduzir melhor, é Espírito de Santidade. Em aramaico é Ruach de Kodesh, né? Em hebraico, Ruach HaKodesh. É o nome que aparece constantemente no gênero feminino. E a tradição de judeus nazarenos e cristãos orientais o considera como um aspecto feminino de Deus, que age como uma mãe consolando seus filhos, tal como o Eterno falou a respeito de si próprio por meio do profeta Isaías. Lá em Isaías 66:13 está escrito assim: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Por isso, na tradução para a língua portuguesa, utilizou-se a Ruach HaKodesh. Mas existem ocasiões na própria Peshita em que gramaticalmente o nome está associado ao gênero masculino. E nessas hipóteses empregou-se o Ruach HaKodesh. Então tem hora em que está escrito em aramaico a Ruach HaKodesh e tem hora que está escrito o Ruach HaKodesh. Por quê? O Eterno não tem sexo. A gente chama ele de pai, mas ele, muitas vezes pelos profetas, ele se revela como mãe, né? Ainda que a mãe que amamenta esquecesse do seu filho, todavia eu não esquecerei de ti. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. O Eterno mesmo, por meio dos profetas, se revela como mãe também, se compara a uma mãe e não apenas a um pai. Então, o Eterno não tem sexo. Muitas vezes a gente conecta, né, sempre ao pai, o que pode causar problemas para pessoas que têm problema emocional com o pai, né? Poxa, eu me dava mal com meu pai não era legal. É difícil para mim me relacionar com o Eterno como pai, né? A gente tem que conseguir ressignificar o Eterno, que ele ao mesmo tempo ele é pai, ele é mãe, ele é amigo, ele é amor, ele é tudo, ele é marido, ele é esposa, ele é criador, ele é aquele que está conosco constantemente, ele transcende esse conceito de pai, né? Então a gente vê no aramaico e no hebraico Ruach HaKodesh como uma palavra feminina e um aspecto feminino do Eterno. Tá esclarecido, gente? Alguém ainda tem alguma dúvida? Fala, pode falar. Não, foi ok, meu amor. Tá ok? Então, se alguém chegar para você e falar assim, nascimento virginal não aconteceu, você fala assim, vai estudar Talmud, Kabbalah, Sefer Hamaí, Sefer Yetzirah, entendeu? Vai estudar e passa esse estudo que eu coloquei lá no grupo de WhatsApp, passa esse estudo para eles, porque quem defende
que não houve nascimento virginal, acredita num Deus pequeno demais e não conhece o suficiente de judaísmo, tá? Vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Tá todo mundo me ouvindo Sim, legal? tá bom. Sim, sim. Beleza. Gabi! Aparece aí, Gabi. Aparece aí, Gabi. Aparece aí. Ah, você tá aí. Eu tô Oi, abrindo o Flor, microfone porque eu tô Samuel. aqui, ó, acompanhada. Tá todo mundo assistindo aí, né? É, porque realmente você tem... Você Realmente falou tem... assim, gente, ficou alguma dúvida? E a Flor, não. A Flor entendeu tudo, né? Entendeu Melhor que tudinho. nós. Deus é pai, Deus é mãe e Deus é marido. Viu? Ai, Meu Deus. E aí, Mano. fala, Gabi. Não, pode seguir, pode seguir. Tá Vou bom. fechar aqui. Cassiana, você quer falar alguma coisa? Não, amada, que coisa mais linda as crianças acompanhando. Estou maravilhada aqui. Ai, ai. Então, gente, e aí a gente continua aqui, e no 22, Mateus 1, 22, né? A gente vê a preocupação de Mateus em amarrar na profecia. Olha lá. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Eterno, Shalom, pela mão do profeta. Eis que a virgem irá conceber e dar à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que é interpretado: conosco está o nosso Elohim, tá? Corroborando, reafirmando, né? O que nós cremos, que Mashiach é uma emanação, uma manifestação do próprio Eterno, e não um homem, né? Não um homem que foi mais santo que os outros, que por isso se tornou Messias. É muito importante a gente se lembrar disso, tá? E quando Yosef acordou do seu sono, fez como o anjo do Eterno lhe havia ordenado, e a tomou como mulher, como sua mulher. E não a conheceu, até ela gerar seu filho primogênito, e ela o chamou pelo seu nome, Yeshua. Tá? Salvação, né? Não a conheceu, quer dizer que ele não teve relações com ela. É bem explícita a Brita da Shaki, tá? Isso aí derruba a questão de que diz na Igreja Católica eles dizem que Maria permaneceu virgem o resto da vida. Não, aqui é bem específico. Ele só não teve relações com ela até ela gerar o seu primogênito. E ela o chamou pelo seu nome, Yeshua. Eu tô com uma dúvida aqui. Esse gerar, né? Surgiu essa dúvida que é muito interessante. É no 22. Deixa eu ver aqui no hebraico como é que tá. E não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e deu-lhe e pôs-lhe por nome Yeshua, né? Então, no aramaico tá gerar, né? No aramaico tá gerar. No hebraico está dar à luz, parir, procriar. E no aramaico está gerar. Pode ter alguma diferença, né? Mas de qualquer jeito, está claro que Yosef se afastou de Maria até que Yeshua fosse gerado. Tá? De forma bem clara, inequívoca. É que ele foi gerado pelo Ruach HaKadosh, né? Exatamente, que ele foi gerado pelo Ruach HaKodesh, tá? Ô, Cíntia, Fala. talvez seja gerar, porque quando a gente faz a escultura lá, desde o óvulo, o espermatozoide fecundando o óvulo, é gerar, que é o correto. Pois é. Talvez seja isso. Pode ser isso também. Não tem muita lógica, sabe por quê? Porque ela já estava grávida, né? Ela já estava grávida quando veio todo o questionamento de Yosef,
E aí veio o sonho de Yosef, né? Mas aqui, e ela gerará um filho, você chamará seu nome de Yeshua, porque ele dará vida ao seu povo para longe dos seus pecados. Então, no hebraico está dar à luz. E não a conheceu até ela gerar seu filho primogênito. O mais certo é que ele esperou ela dar à luz para então se unir a ela sexualmente, entendeu? Por respeito e tudo isso, né? Mas é claro que depois, porque inclusive a Bíblia depois menciona irmãos de Yeshua, né? Então a Sim. gente sabe também que não houve essa coisa de virgindade eterna de Maria, de Miriam, né? Sim, sim. É interessante aqui, tem uma nota de pé de página aqui que fala o seguinte, olha só que coisa interessante. Enquanto alguns manuscritos gregos usam apenas a palavra filho, né? Outros empregam a cláusula filho primogênito. Então, quando você pega os manuscritos gregos, alguns gregos botam só filho e outros botam filho primogênito. Todas as pechitas colocam filho primogênito. O Tzadok ele enfatiza muito isso, que na pechita, os manuscritos da pechita, eles não têm divergência na questão da tradução. A tradução é a mesma. O que está escrito lá é igual. Enquanto você pega manuscritos gregos que são diferentes, mas todos os manuscritos aramaicos, todos os documentos aramaicos, eles são iguais, 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 não tem divergência. O que fortalece mais ainda a tese de que eles foram realmente escritos em aramaico, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nome do Eterno. O nome hebraico do Eterno, que transliterado para o português se torna YHWH. Esse é o que a gente chama de tetragrama. Vocês já ouviram falar do tetragrama? A maioria das pessoas aqui já ouviu falar. É o Yud em hebraico, Re, Vav, Re. Na aula de hebraico a gente fala sempre sobre esse nome, né? Fala, Cassiana. Não, amada. Saiu o som aqui que a minha gata pulou aqui em cima. Ah, tá bom. Então é o Yod, o Re, o Vav, Re, né? Esse é o nome sagrado e esse nome aparece pela primeira vez na Bíblia, lá na Torá, quando esse nome é revelado a Moshe, lá naquele episódio da sarça ardente, vocês lembram? E aí o que acontece? O nome sagrado é Yud He Vav He, e ninguém pode ser chamado de Yud He Vav He a não ser o próprio Eterno. Na Peshita, o nome Yud He Vav He em aramaico, ele é Mar Ya. Mar Ya ou Morio, dependendo do dialeto, tá? Maria é sinônimo de Yud He Vav He. Fala, Adalberto. É só um adendo aí. Tem pessoas que têm o nome Jeová, né? Tem pessoas, se você já viu já, né? O nome é portuguesado de Adonai, né? E o de Rei Vav Rei, né? Seria certo isso aí, Cíntia? Põe o nome de Jeová numa pessoa? Totalmente errado. Lá no judaísmo nazareno, Sim. no judaísmo nazareno, tem um capítulo que fala sobre o nome do Eterno. Eu recomendo que vocês leiam. Tá muito interessante falando sobre o nome do Eterno. Mas o nome do Eterno, o Yud He Vav He, em aramaico, é esse nome que eu botei aí no comentário, Mar Ya. Fala, Maciel. Boa noite, Shalom. Shalom. Eu vou fazer aqui um reczinho. Quando você falou há poucos minutos atrás sobre a questão da ressignificação do Eterno. Acredito que nós é que devemos ter o compromisso firmado em ressignificar o Eterno nas nossas mentes. Não é uma ressignificação do Eterno, mas
uma ressignificação do eterno em nossas mentes, porque é muito, muito claro quando se diz que o eterno é espírito, que aí não tem como designar sexo, né? É um ser assexuado. A questão do sexo, ela está no campo material. E aí nós vamos ver agora com essa nova referência que você trouxe, eu já tinha lido aqui no aramaico, que ele recebe um nome feminino, Maria, correto? Então essa questão de concepção da sexualidade do eterno, ela é humana, ela é completamente humana. E isso tem que ser redefinido em nossas mentes. Porque ele é o que ele quiser ser. Exatamente. Só essa outra coisa era em relação a Yosef. Eu particularmente acredito que Yosef não tocou em Maria durante todo o processo de gestação. Eu também. Pelo simples fato dela estar ali com o santo dentro dela. E eu, enquanto homem, não tocaria, não profanaria. Exatamente. Não me atreveria. Eu penso também. Ponto. Era o que eu queria observar. Eu creio nisso também. Eu creio que assim, gerar, na verdade, é dar à luz. Tanto que no hebraico é dar à luz, entendeu? Parir, dar à luz a palavra. E eu creio nisso também. Tem uma outra particularidade interessante, né? A gente viu isso no hebraico, né? Cláudia, Cassiana, Gabriela, Lucimara, Ana, Lúcia. Termina com que letra? Meu Deus, com H, com Raf. Com Rê. Com Rê, né? Então, ouço a última letra Rê, ela normalmente é um sufixo feminino. E a gente vê no eterno o quê? Yud, Rê, Vav, Rê. Entendeu? Sim. Um sufixo feminino. Então, a gente tem que entender que o eterno está acima de... Ele é pai, ele é mãe, ele é o que gera, ele é o que cria. Então, nele é algo feminino, masculino. Agora, dentro do judaísmo, Ruach HaKodesh é visto como uma emanação, como é que eu vou te falar? De cunho feminino, né? Feminino, por quê? Porque é aquele que abraça, é aquele que adoça, é aquele que consola, né? A gente viu, por exemplo, agora durante a oração, o Eterno usou o Hélio de uma forma assim, profecia, para quê? Para consolar, para adoçar, para segurar no colo, para dar esperança, para dar força, né? E quem faz muito isso é quem é mãe, né? O pai é mais aquela coisa da função paterna, função materna. Então, a gente podia falar de função, né? De aspecto. Ruach HaKodesh tem um aspecto mais feminino do eterno, né? O pai tem mais... O Adonai tem aquele... Adonai de Sevaot, né? O Senhor dos Exércitos, tem aquele aspecto masculino do eterno. E Yeshua é o filho, a união dos dois. Então, eu até outro dia eu mandei até um quadrinho para o Sadoc. O Eterno não se manifesta, ele se manifesta de diversas formas, a gente vai ver isso. Não apenas de 3 formas, mas de diversas formas, mesmo sendo um. Essa questão da ressignificação é muito importante, porque ela nos limita e muitas vezes ela nos bloqueia em relação ao Eterno por conta de experiências negativas que a gente tenha tido com a pessoa do Pai. Que são coisas que a gente tem que repensar e avaliar na nossa vida, né? Mas é interessante que ele fala aqui, olha só, Maria é sinônimo do eterno, tá? Maria é a forma enfática usada para o sagrado nome Yud, Re, Vav, Re, e é usada apenas para o Senhor, quer dizer, na verdade, Maria quer dizer, Mar é Senhor, Senhor Deus. Maria, Senhor Deus, tá? O nome acima de todos os nomes é Maria, né? Ou Yahvé. O nome sagrado Yud-Heh-Vav-Heh em hebraico é
Em aramaico é Mar-Iá. Isso é consenso na maioria dos estudiosos, tá? Mariá significa Senhor na língua aramaica. Mariá é a forma pela qual tanto o pai quanto o filho são tratados pelos escritores nas escrituras. A palavra Mariá é como os profetas do Antigo Testamento se referiam ao Criador do universo. E é como os escritores do Novo Testamento passaram a se referir a Yeshua Mashiach, Yeshua HaMashiach, durante a era apostólica. Tá? Mar, Mari, Maran quer dizer Adonai. Tá? Então, o que acontece? Na Peshita, né, Maria é tanto para o eterno quanto para Yeshua, o que reforça a ideia de que Yeshua é uma manifestação do eterno. Tá? Yeshua. Fala, Marcel. Pode falar. Eu acredito, Cíntia, que uma das grandes barreiras que nós temos para aceitar essas manifestações, essas expressões do eterno, é por conta de toda essa carga cultural que nós recebemos do cristianismo, né? Essa loucura. Eu vou usar essa palavra aqui porque eu acredito que estamos entre pessoas adultas. Essa loucura da trindade e dessa coisa marcadinha, sabe? Dentro das caixinhas. E o eterno não cabe em caixinha. A compreensão do eterno está fora da caixinha. Exatamente. Você tem que se desprender de tudo isso aí para poder começar a contemplar, né? Essas várias manifestações, porque ele se apresenta como que é simples assim. Ele é o soberano. Exatamente. Ele se apresenta como sarça ardente, ele se apresenta como ele quiser. Como ele quiser. E é interessante que hoje em dia mesmo, ele se apresenta a nós de diferentes formas. Ele se apresenta na forma de pessoas, ele se apresenta na forma de acontecimentos, ele se apresenta na natureza. A gente que tende a limitar isso, né? O Tzadok, ele fez uma comparação muito legal, que ele fala o seguinte, é o que você falou, o eterno, ele não é passível de descrição, ele não é passível de limitação. Então, ele se revelou a nós por meio de Yeshua HaMashiach para que nós o compreendamos. Porque senão a gente não consegue conceber. É como um aparelho 110, se a gente ligar no 220, ele queima. O Eterno precisou se restringir e se revelar a nós por meio de Mashiach para que a gente possa conceber alguma coisa do que ele é. Porque senão a gente não ia conseguir conceber. Fala, Hélio. Então, o Maciel, ele fez uma colocação excelente. É que nem assim, ó, devido a tudo isso aí que ele falou do cristianismo. Então, qual é a minha tese? Se eu estou aprendendo a real, eu preciso continuar na real. Eu não posso aprender na real e depois ficar lá na mesmice, não. Não. Se eu estou aprendendo, se o nome dele é um exemplo, Yeshua HaMashiach, eu não posso chamar ele de Jesus, porque o nome não é esse. E outra, nome não se traduz. O nome não é traduzido. Meu nome é Hélio no mundo inteiro. Então, se ele é hebreu, como é que ele vai ser Jesus? Se não tem J no hebraico. Então, eu tenho que entender se o nome dele é esse. Ah, mas só porque fulano está dizendo, não, porque eu ajoelho e eu oro. E eu pergunto. Então, quando você quer ter uma intimidade com o Eterno, ele mesmo te revela. Encerrado, que nem eu te falei, como eu falei já aí. Eu estava aqui, ó, na minha tranquilo, dormindo, daqui a pouco, o que é que acontece? Vem o papel na minha mão, fechado. Aí eu começo a abrir o papel, o que é que está lá? YHWH. Então ele está me dizendo que o nome dele é Yud-Re Vav-Re, não tem nada com Deus, não. Eu vou chamar ele Yud-Re Vav-Re até o fim da minha vida. Yeshua HaMashiach até o fim da minha vida. Encerrado. Esse é o correto. E
acabou o problema. Entendeu? Então, é assim que faz. É muito oportuno isso, porque eu vou falar exatamente sobre isso aqui. Chamará o seu nome Yeshua, está lá em Mateus 1:21. Olha só. Yeshua, que é Yud, Shin, Vav, Ain, né? Yud, Shin, Vav, Ain. É uma síncope, uma abreviação do nome Yehoshua, né? A gente conhece quem? Josué, né? Josué. É uma abreviação de Yehoshua. E o significado é Yud Revavê é a salvação, ou Yud Revavê salva. O nome Yeshua aparece diversas vezes no Tanar, tá? Crônicas 7:30, 24:11, Crônicas 31:15, Neemias muitas vezes, Esdras muitas vezes, tá? Fala, Maria! Shalom, Cíntia, boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Assim, né, tô vendo você falando aí, com textos assim na palavra de Deus, é porque eu já ouvi assim um estudo uma vez de uma irmã nazarena, ela estava falando no caso que tipo que Jesus, ele era o Messias, ele não é Deus, né, o Senhor Deus, assim, que veio em forma de homem, mas que ele era somente o Messias. Aí eu queria que você me tirasse essa dúvida. Por quê, né? Por que ela se baseia nisso? Olha só, se você pegar o livro Judaísmo Nazareno, do Tzadok Ben-Derer, capítulo 9, e ler, tem mais de 300 provas no Tanar, no Brit Hadashah, no Talmud, na Kabbalah, na tradição judaica, de que Yeshua, na verdade, é uma manifestação do Eterno. Tá? Quem diz que Yeshua era um mero homem que se tornou Messias são os ebionitas, que era uma heresia que se desenvolveu a partir dos nazarenos. Tá? A própria tradição judaica esperava um Messias que fosse divino, ou seja, o Eterno se manifestando no meio dos homens. Tá? Essa é uma heresia muito comum dentro do judaísmo nazareno, de pessoas que idolatram os judeus e que querem acochambrar as coisas um pouquinho. Tipo assim, não vou acreditar tanto nele, porque o judeu fala que é idolatria, entendeu? Eu quero ficar de bem com o judeu tradicional. Então, isso não tem fundamento nas escrituras. Isso não tem fundamento. Então é assim, o homem pecou, o homem se salvou, pronto. Onde é que o Eterno entra nisso? Se ele era um mero homem, que se tornou Messias. Aí o homem pecou, o homem se salvou. Cadê a misericórdia do Eterno? Cadê o amor do Eterno? Cadê o se despojar da sua glória e descer para salvar o homem? A maravilha é essa, entendeu? Essa é a maravilha. Eu assisti até os estudos, mas aí quando eu vi que, no caso, como você falou, ela estava diminuindo Jesus, dizendo que Jesus, porque alguém perguntou para ela, né, se Jesus era o próprio Deus, ela falou que não, que Jesus o Yeshua era apenas o Messias, entendeu? Ela no caso, a judia messiânica, então aí eu até deixei de ver assim, os estudos por conta disso. Infelizmente, olha, gente, tem um pessoal lá no Sul, cuidado com esse povo, tá? Tem um pessoal lá no Sul que afirma isso, porque se deixou influenciar por judeus ortodoxos não messiânicos, tá? Agora já estão no ponto de dizer que nem o Messias, que Moisés era maior que o Messias, já estão no caminho de renegar totalmente o Messias. Então, gente, toma cuidado, vamos estudar profundamente. Eu recomendo que você leia o capítulo 9 do livro. Você tem o livro Judaísmo Nazareno em PDF, não tem? Eu estou lendo livros. Pega logo o capítulo 9, ou então no nosso canal do YouTube, tem os estudos todos do capítulo 9 sobre quem é o Messias. Assiste esses estudos. Vou colocar o link do canal no grupo, porque vale a pena você estudar isso. Porque eu vejo os seus vídeos do irmão de Sadoc,
seu. Então, aí eu fiquei pensando, então, poxa, por que eles pensam assim de uma maneira diferente? Se todos nós cremos em Yeshua, né? No caso, judeus nazarenos, e né, tem alguns que pensam diferente. Tem. Infelizmente, tem gente que pensa de tudo quanto é jeito, entendeu? Tem gente que pensa que ele é divino, mas é criação. Tem gente que pensa que ele é uma emanação divina. Tem gente que pensa que ele é um homem que foi mais santo que os outros e aí virou Messias. Mas, em geral, esse povo assim vai caminhando para desacreditar total dele. Por quê? O próprio Yeshua fala: Pai, quero que vejam a glória que eu tinha contigo antes de vir à terra. Como que esse povo pode afirmar que Yeshua era um homem que se tornou Messias? Ele torna Yeshua mentiroso, entendeu? E isso aí é uma discussão que dá pano para manga. Fala, Hélio. Então, você já ouviu falar no Illuminati? Quem? Os Illuminati? Já. Então, é só essa pergunta. Isso aí já é a chave de tudo. Isso aí é algo muito complicado, é uma discussão que dá E panos para perigoso. manga. Perigoso também. E já são 10 horas. Deixa eu só acabar de ler sobre Yeshua aqui. Em relação aos documentos conhecidos como Novo Testamento, o nome Yeshua, Yod, Shin, Vav, Aleph, é registrado em antigos manuscritos semitas, tá? Olha só os manuscritos, tá o nome Yeshua. Siríaco Antigo, tá? Do século II, Peshita do século IV, Siríaco Antigo do século IV, Peshita Ocidental do século V, Crofa do século V, são os manuscritos. Eu gosto do Sadoc, porque ele não fala assim, é assim, porque na época era assim. Não, ele fala, é assim, porque está em tal manuscrito, de tal época, de tal autenticidade, tá? É importante advertir que nenhum manuscrito usa o nome Yahushua, como alguns aí falam que o nome dele é Yahushua, não é, tá? Não está em nenhum manuscrito, isso é invenção humana. O nome é Yeshua. Em sede arqueológica, há ruínas de uma antiga sinagoga em Súzia, no sul da Judéia, em que os discípulos do Mashiach registraram claramente seu nome, Yeshua. Tem a foto na internet, eu já vi. É escrito na pedra o nome Yeshua. Então, o nome dele é Yeshua ou Yeshua, né? Porque Yeshua quer dizer salvação. Então, Yeshua. Yud, Shin, Vav, Aleph, tá? Esse é o verdadeiro nome do nosso Messias. Yud, Shin, Vav, Aleph. Yeshua. Como o Hélio muito bem falou, tá? E é importante que a gente o chame de Yeshua, pelo nome correto. Por quê? Antes a gente não sabia. A gente achava que o nome dele era Jesus. Mas agora a gente sabe. E a partir do momento que a gente sabe, vamos nos treinar e nos esforçar para chamá-lo nas orações, quando a gente conversar e tal, chamá-lo de Yeshua, tá? Com qualquer pessoa, gente, é importante a gente falar isso. O nome dele é Yeshua e Jesus, na verdade, se chamava Yeshua. Vamos chamar ele pelo nome correto. Gente, 10 horas. Eu me comprometi a ser pontual, não me estender demais, até porque já é 10 horas. Um beijo para vocês, muito obrigada. Depois vocês colocam lá um comentário, coloca lá no grupo se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que está ajudando vocês. E a gente vai continuar com a leitura semana que vem, tá? Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada pelo interesse de vocês. A gente é tão ocupado, vocês estão aqui aprendendo sobre o nosso Mashiach, tá? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe muito a vida de cada um de vocês, porque vocês estão buscando em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. Shalom! Shalom.